Doutor Luciano Alves é o meu convidado de hoje e como há muito tempo ele já é o porta-voz dessa coisa da transposição. Você está numa secretaria que só cuida disso, né, Luciano? Na verdade... Perdão, na superintendência, me perdoe. Eu estava na superintendência como superintendente no governo passado. Né? Aí no final do ano, eu falei, encerrou Troca. minha cota. Não, mas encerrou minha cota. Para você também. Eu fui só a pedido do Daniel, que é meu amigo particular, e eu voltei para a Procuradoria, eu sou chefe do Centro de Estudos da Procuradoria, e nomeado na comissão que cuida de transposição no Estado. Quer dizer, você saiu da transposição, mas a transposição não saiu de você. É verdade. Um barato. Você está me lembrando aqui uma coisa que seu pai disse a respeito da educação, que eu achei muito interessante. Meu pai, você estava falando da faculdade, meu pai diz o seguinte, que estudando ou não, o tempo passa. Né? Não tem jeito. Olha, estudando ou não, o tempo passa, dizia o pai dele, e eu vou te contar um negócio. Esse tempo que passa sem você estudar vai fazer uma falta. A falta do conhecimento, a falta de você agregar alguma coisa à sua vida, faz uma falta que você não imagina lá no futuro. Para tudo. Até para olhar para trás e dizer assim, onde foi mesmo a faculdade que eu estudei? Que é uma coisa muito importante para todos nós. Você lembra disso, né, Luciano? Sem dúvida. E aí é o seguinte, não tem essa faculdade. Então faça isso, invista. Tá? Tem muita coisa que você pode fazer ainda aí na sua vida. Não diga que o tempo já passou, não. Aos 70 anos, a gente pode estar fazendo muita coisa. Estou eu aqui para dizer, né? Às vezes... É verdade. Às vezes, Luciano, nem deveria, né? Mas aos 70 anos a gente ainda pode fazer muita coisa. Graças a Deus. Então, por favor, você que está um pouco mais novo que eu, está com 65, vai lá, entra na faculdade, que é aos 70 você está formado. Feito? Então tá. Doutor, você me falou o seguinte, quem trabalhou durante um período e foi demitido, tal, não sei o quê, eu me lembrei aqui daquela carga emocional que você traz, que são os demitidos no governo Bianco. Já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, mas aquele pessoal pode? Sim. Os demitidos do governo Bianco, constou um artigo na própria lei que nos dá esse direito, tá? Então, o artigo é claro, já constava na lei anterior e foi repetido agora na 13.681. Tá? Quanto àquilo que nós falamos sobre o concurso, é bom deixar bem frisado o seguinte, que isso tem muitas dúvidas. São aquelas pessoas que, contratadas antes de março de 87, por exemplo, eram agentes administrativos, auxiliares administrativos, professores... Motorista da polícia... Motorista e tal. O que aconteceu? Essas pessoas, veio o governo do Jerônimo e veio a Constituição logo após. E aí o governo exigiu que essas pessoas fizessem concurso para mudar de regime. Ou essas pessoas mudaram de regime por concurso público, ou mudaram por pareceres da Procuradoria, ou mudaram por força de lei. Essas pessoas, a União estava negando o processo. Perfeito. E agora, com esse artigo que foi colocado lá, essas pessoas podem, na verdade, ser transpostas. Todas têm direito. Todas. Deixar bem claro, Léo, os processos vão ser revistos. As pessoas não precisam fazer uma nova opção. Deixar bem claro, porque muita gente fez 2, 3 opções. Então, aquelas pessoas que tiveram o processo indeferido por estarem aposentadas, por terem feito concurso, fiquem tranquilas, todos os processos serão revistos, já estão sendo revistos. De ofício. De ofício, quer dizer, não precisa ninguém pedir, olha, eu peço que você faça a revisão. Não precisa. Não precisa. Deixa bem, eu tenho uma participação interessante nisso aí, porque quem pediu para fazer esse artigo, foi uma reunião dos sindicatos e quem fez o artigo fui eu que redigi. Eu não queria nem falar a respeito desse assunto, mas eu sei. Eu vou contar uma coisa aqui. Obviamente. Eu vou contar uma coisa aqui para você, meu caro telespectador, que é uma coisa de amigo para amigo. Eu me dou com o Luciano já desde 1992, 3 por aí assim. A gente se encontrava, enfim, desde lá. E graças a Deus a gente construiu uma amizade. Bebia. No tempo que eu bebi. Não, eu voltei a beber. Então, eu parei 17 anos. Parei 17 anos, depois voltei a beber. Vamos se encontrar de novo. Nós estamos atrasados. E a gente tomava uns fogos grandes. É verdade, alguns bons. Mas o Luciano, ele trazia uma amargura na sua vida. Eu vou tocar nesse assunto porque eu sei que isso já é coisa passada e ele consertou isso com esse artigo.
todo mundo dizia o seguinte, que aqueles demitidos do governo Bianco foram demitidos por ele. E aí a história é exatamente outra. Você pode contar rapidamente como é que é isso? Pode. Eu acho que é bom, porque a gente também libera a carga do Bianco, a carga que o Bianco não tem, mas que as pessoas tentam imputar a ele. Sim. Na verdade, na época, quando assumiu o governo, o governador Bianco pegou o governo com 3 folhas atrasadas, vindo do RALC. 3 folhas de pagamento. Atrasadas. Você fala hoje em dia isso aí, as pessoas não acreditam. Porque não duvido quem hoje vive com 3 folhas de pagamento atrasadas. Duvido. Bom, e isso assumiu em 99 o governo e me botou como procurador-geral. Em 2000, nós estávamos com as 3 folhas e uma do Bianco atrasada. 2000, estávamos com 3 folhas e uma do Bianco atrasada. Isso significa o seguinte, 13º, dezembro, janeiro e novembro. Mais uma do Bianco. Mais uma janeiro e novembro, né? Isso. Então é novembro, dezembro, 13º e a de janeiro. Uma do Bianco atrasada. Tá louco. Aí, era uma comoção social, o governador, querendo achar uma solução, pediu para procurar, fez um expediente à procuradoria que ele queria botar servidores em disponibilidade. Ninguém sabe dessa história, acho que eu nunca contei. O que é colocar servidores em disponibilidade? Pegar servidores e colocar em casa, sem fazer nada. De reduzir salário e tal. Fica em casa, você fica mais barato. Sim, Só que a disponibilidade é um instituto que tem umas certas regras. Então ele pediu à Procuradoria que opinasse sobre vários temas sobre isso. E a Procuradoria juntou-se 3 ou 4 procuradores e fez um parecer sobre como estava a situação dos servidores, todos os servidores à época. E foi encaminhado ao governador, certo? Como estavam todos os servidores. A disponibilidade era uma dos requisitos que poderia ser feito. Aí foi uma reunião política, a Procuradoria não participou, uma parte só técnica, e o governador optou por demitir os servidores, certo? Mas houve um posicionamento da Procuradoria para o processo jurídico sobre todas as situações, o que poderia acontecer em cada situação. Naquela época havia os contratados emergenciais que estavam lá. Os 10 mil nunca foram 10 mil. Né? Nunca foi, né? Não. Isso. Eu já falei a respeito disso aqui, mas é muito bom falar. 4.500 eram emergenciais. Emergenciais. Já estavam com o contrato vencido, não tinha outra coisa a fazer. Todos já estavam renovando há muito tempo. E desses outros... Tanto que esses não vão ser transpostos. Esses não serão transpostos? Não, esses não, porque eram emergenciais. Tá certo. E já tinham sido contratados já sob a vigência da 88. Perfeito. Certo. Os emergenciais não têm vínculo, né? Não. Então eles eram leis parciais. Então dos 10 mil, que falam 10 mil, nunca foi 10 mil, deixar bem claro que nunca foi 10 mil. Já não era, o número já não batia com os emergenciais. 4.500 ou quase a metade eram emergenciais. Claro que houve, na verdade, demissões de servidores, isso não é inegável. Mas também eles foram readmitidos. E o Estado, depois que resolveu o problema financeiro, readmitiu essas pessoas e foram readmitidos. Mas isso foi verdade. Não era o número de 10 mil. E a Procuradoria, a Ju... Você se lembra ainda de cabeça quantos foram demitidos que não eram dos... Em torno de 4.800, por aí. Tá. Então a gente pode dizer que assim, fazendo uma conta de padaria, que seriam de 7, 8 mil funcionários. Entre os emergenciais menos... A maioria era emergenciais. Então a maioria era emergencial. Então 4 mais 3 e qualquer coisa. Tanto você vê que é fácil. Hoje você pega quem foi demitido e está transposto, é uma minoria no global de 7 mil e pouco. É verdade. Né? É verdade. Então, é muito pouco. Na verdade, ninguém é a favor de demitir ninguém, não é longe disso. O que aconteceu foi um problema circunstancial. E eu era o procurador-geral e aconteceu uma coisa interessante, que daquela época já marcou bem a minha vida. Nós abrimos prazo para que as pessoas fizessem processos individuais, trazendo o porquê que ela não poderia ser demitida. E nós revertemos dessas... Me lembro disso. Nós revertemos dessas demissões aí mais de 1.000, porque isso também não foi noticiado.
Olha, eu estou Entendeu? trazendo esse assunto aqui, à baila, pelo seguinte, porque a gente precisa colocar alguns pontos, falar de coisas assim que são, por exemplo, quando se falou do governo Piana, eu trouxe o Piana aqui. Piana é o homem que fez o Leão. Tá, qual é a marca do Piana? É o Leão que abriu espaço para que a gente tivesse energia em todo o estado. Em todo o estado. Essa é uma marca. Qual é a marca do governo Bianco? A forma de emissões, não é não. É a reorganização do estado que estava fragmentado. Quem quebrou o Beron? Outra coisa, quem quebrou o Beron não foi o Ralph, não. Quem quebrou o Beron são circunstâncias que estavam difíceis naquela época. O Beron ia ser vendido para um banco chamado Bamerindos, estava tudo arrumado e de repente o Banco Central foi lá e fez o Proerd e adeus viola. A partir daí o resto a gente sabe e será contado um dia. Há poucos dias eu estive com Paulo Saldanha e ele me falava a respeito disso. Léo, o Mendonça de Barros esteve aqui e olhou para mim e disse de público o seguinte, numa entrevista, que esse moço foi quem segurou o Beron durante 4 anos. Olha que coisa. Sim. E a gente continua inventando ou castigando em cima dessas coisas que são inverdade. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de Rondocap. O Rondocap esse final de semana está dando prêmios. Eu estou dando essas informações todas aqui para você, estou adorando essa conversa. E a gente vai continuar falando um pouco mais a respeito de transposição. Rondocap, domingo, hein? O Rondocap de férias está premiando muita gente e domingo pode ser a sua vez. No quarto prêmio tem uma picape estrada e um barco de alumínio com motor de 15 HP. Aí é bom, hein? É pra aproveitar os rios de Rondônia. Uma picape mais um barco com motor de uma só vez e ainda tem R$6.000 no Bateu na Trave. 3 TVs de 50 polegadas mais videogame, PlayStation 4 e os hinos da sorte. Rondocap de férias, só R$10. Contribua com as APAES de Rondônia e participe do sorteio.